Olá, turma. Vamos resolver um exercício então de derivada total envolvendo variáveis que dependem de, de um certo valor, né? De uma certa função. Ou seja, o problema vai me dar o seguinte: eu tenho essa função aqui de f de xy, que é do tipo 3x ao quadrado menos 1,2y ao cubo mais 2y mais 11. Só que x depende de t, então x igual a 3 menos t, e y depende de t. E y igual a t ao quadrado. E ele pergunta o seguinte: qual é a derivada, qual é o valor da derivada de f em função de t? Aqui a gente vai chamar de derivada total, né? Em t igual a 1. É isso que ele quer saber. Existem diferentes formas de resolver isso. A forma que eu vou optar é usando a derivada total, usando essa definição aqui. Lembrando, fazendo um rápido. Lembrando, quando eu tiver esse símbolo é a derivada total, quando eu tiver esse símbolo é a derivada parcial, né? Só lembrando para quando eu falar, vocês já saberem o que que é. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Esse é o método, lembrando, esse é o método que eu vou resolver. Você poderia resolver por outro método. Eu vou usar a seguinte propriedade: que a derivada total de f em função de t, quando eu tenho a, b, e assim vai todo o alfabeto até z, onde todos esses termos aqui, o a, b, blá blá blá, até z, dependem de t, Pô, aqui era z. Então, tudo. Onde todos esses termos dependem de z, de alguma forma, né? Ela é calculada dessa forma. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro termo aqui. Então, eu vou fazer a derivada de f em função de a, que é o primeiro termo, vezes a derivada de a em função de t, mais derivada parcial de f em função de b, vezes a derivada total de b em função de t, mais assim por diante, até o meu último índice, né? Que seria o z, a minha última variável, que seria o z, que seria a derivada de f, derivada parcial de f em função de z, vezes a derivada total de z em função de t. Eu preciso apenas usar essa propriedade, né? E por final, e aí como é que eu vou fazer o que ele pede? Eu vou substituir t no final, né? O t igual a 1 para achar o resultado. Então vamos lá. Então, lembrando aqui, então eu vou ter df dt, né? Depende de x e y. Então vamos lá. Derivada parcial de f em função de x vezes derivada total de x em função de t mais a derivada de f em função de y vezes a derivada de y em função de t. Então eu tenho quatro derivadas aqui para calcular, certo? Então vamos lá. Primeira derivada. Derivada de f. Eu vou escrever tudo aqui. Então vamos lá. Derivada de f em função de x. Então vamos olhar aqui. 3x ao quadrado. Derivada, né? Tem uma constante, eu repito ela. Derivada de x ao quadrado. Vamos lembrar da regrinha. X elevado a n. Se eu tenho algo desse tipo, né? O y, o z, seja lá o que for. Se eu derivo, eu vou ter n elevado a x, n menos 1, né? Que eu fiz uma derivada. Então a gente tem que ter isso em mente na hora de derivar. Então eu teria 3 vezes x ao quadrado, a derivada de 3x ao quadrado, 3 vezes 2, que é o número que está em cima, vezes x elevado a 1. 2 menos 1, 1, que é o número que está aqui em cima, né? O segundo termo y não depende de x, então é igual a zero, né? Derivada disso é igual a zero. Então, mais zero. Derivada de 2xy, repito o 2y, e derivada de x é igual a 1, né? Então, ficaria 2y só. Derivada de constante não conta, então é igual a zero também. Agora eu faço dx dt. Então, derivada de x em função de t, vou colocar aqui. Derivada de constante, zero. Menos derivada de t, joga 1 para frente e diminui 1. Então é o próprio 1, né? Menos 1. Mais derivada de f em função de y. Bate no 3x ao quadrado. Depende de y? Não, então é igual a zero. Derivada de menos 1,2y ao cubo. Então vamos lá, menos 1,2. Joga o 3 para frente, vezes 3, diminui 1 de cima, ao quadrado. Derivada de 2xy em função de y, mais 2x, né? Derivada de y igual a 1.
Derivada de 11 é uma constante, então mais 0. Agora a derivada de... Agora a gente tem que fazer derivada de y em função de t. Então a derivada de t ao quadrado joga para frente e diminui 1. 2t. Então aqui a gente tem, né? Deixa eu marcar só para ficar mais claro. Então aqui a gente teria derivada de f em função de x. Aqui eu tenho a derivada de x em função de t. Aqui eu tenho a derivada de y, de f em função de y. E aqui eu tenho a derivada de y em função de t. Certo? Calculei tudo isso. Achei resultado ainda não, tem que manipular e substituir, né? Então vamos lá. Reescrever isso aqui. 3 vezes 2, 6, x, né? 3 vezes 2 vezes x mais 2y. Mas olha, eu tenho um menos 1 aqui, né? 0 menos 1 vai dar menos 1, que está multiplicando tudo isso. Então, na verdade, eu tenho que mudar esse sinal aqui, né? Menos 6x menos 2y. Eu tinha esquecido disso. Certo? Vou multiplicar por menos 1 o do sinal. Mais menos 1,2 vezes 3, 3,6. 3,6 vezes 2, 7,2. Na verdade é menos, né? Falei errado de novo. Vamos lá. Menos 7,2. O que? Y ao quadrado. T. Agora sobra aqui 2x vezes 2t mais 4xt. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu posso, de novo, eu posso pegar os valores de x e y e substituir aqui, ou eu posso ver, porque agora eu quero olhar, né? Vamos escrever aqui, df dt. Eu vou olhar o que acontece em x e y quando eles valem 1. Então, x de 1 igual a 3 menos 1 igual a 2. Y de 1 igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai substituir esses valores aqui em cima. Então, eu vou ter o seguinte. df dt, agora o que eu estou fazendo? t igual a 1, certo? Estou olhando lá para o que ele pediu. Menos 6x, então seria menos 6 vezes x de 1, que eu estou olhando quando t vale 1, menos 2 vezes y de 1. Só estou reescrevendo, né, para deixar y, só para deixar claro o que eu quero fazer aqui. Menos 7,2 y de 1 ao quadrado vezes 1, né, t igual a 1, mais 4 vezes x de 1 vezes 1, né? Ou seja, onde estava t, chamei de 1. Então, vamos reorganizar isso aqui. Menos x de 1, eu já falei que vale 2. Então, ter menos 6 vezes 2. Menos y de 1 vale 1, né? Então, menos 2 vezes 1. Menos 7,2 vezes y de 1 ao quadrado. Y de 1 é 1. Elevado ao quadrado é 1. Vezes 1. Aqui, né? Multipliquei já tudo por 1 também. Mais 4 vezes x de 1. X de 1 é 2. Então, vezes 2. Esses 1 aqui eu já multipliquei, tá? Por isso que eu não comentei deles. Bom, agora calculando isso aqui, né? A gente teria o quê, então? Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 7,2 vezes 1, menos 7,2. Mais 4,2, né? 4,2 não, 4 vezes 2, 8. Então, a gente tem esse resultado, né? Calculando isso aqui. Então, menos 12, menos 2, menos 7,2, mais 8. Isso me dá total de menos 13,2. Então, esse é o resultado que a gente esperava, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Recapitulando. Dada a função, dado como x e y depende de t, eu uso essa propriedade aqui, que é a derivada total de f, é escrita dessa forma. Sei
o formato de x, sei o formato de y, sei o formato de f. Só basta calcular cada um deles, né? Acho aqui esse termo, vou manipulando, e aí eu faço o seguinte, olho, bom, quanto que vale x de 1, quanto que vale y de 1, e aí eu calculo df dt com t indo a 1, t igual a 1, né? Aí eu só basta substituir os valores aqui que eu tenho e acho o resultado de menos 3,2. Então é assim que resolve esse exercício. A gente basicamente tinha que lembrar dessa propriedade aqui, né? Da derivada total, quando você tem variáveis que dependem, né, dessa derivação. Mas lembrando que havia outras formas de resolver, né? Se você quisesse, por exemplo, você podia chegar aqui e substituir esse valor de 3 menos t ao quadrado aqui dentro e o de t ao quadrado no lugar de y. E aí você abria essas contas e resolvia. Eu prefiro fazer dessa forma, mas vai do gosto de cada um, né? Uma dúvida que pode surgir nesse modo aqui, isso aqui já é um extra, seguinte. E se eu tiver, vamos supor, df dt de x, e x depende de t, mas y não depende de t. Então eu escreveria o quê? df dx vezes dx dt mais df dy dy dt. Ora, você pode perguntar, mas y não varia com t, o que que eu faço, né? Bom, simples, se y não varia com t, isso aqui é igual a zero. Então, a minha derivada total vai depender apenas do termo que depende de t. Isso seria válido para aqui também, né? Se eu tivesse vários termos nesse meio que não dependem de t e outros que dependessem, eu teria essa mesma propriedade. Então, assim que resolve, isso aqui foi só um extra. Qualquer coisa deixa nos comentários. Críticas, dúvidas, sugestões pode pôr ali também. E é isso aí. Até a próxima.